Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o imortal tio-avô Uzumaki. Capítulo 319. Danzo realmente merece morrer. Pare de me olhar com esse olhar. Dentro do salão do chefe do clã Uzumaki, na terra dos redemoinhos, Killer B olhou para Masahiko com uma expressão de profundo ressentimento. Senhor, já que você reuniu 500 clones, por que não esperou eu terminar de cantar para dissipá-los? Killer B pareceu arrependido, indicando que mesmo que fossem membros falsos da plateia, ele não se importava. O rosto de Masahiko estava tomado por um suspiro. Aos seus olhos, sou alguém que viverá uma vida excepcionalmente longa? Ah, claro! Mesmo que eu viva tanto tempo, ainda quero viver mais alguns anos. Assassino B. Sua arte do rap havia sido insultada. Mas, dada a diferença de força, ele ainda mantinha um olhar cativante. Senhor, que tal fazermos outro show? Desta vez, nós realmente venderemos ingressos, você será o vocalista principal e não precisaremos dos seus clones para completar o público. E agora você está viciado? Qual é a sua estratégia desta vez? Killer B ficou em silêncio por um longo tempo. E aí, Senhor, você ainda não formou uma família, né? Masahiko respirou fundo e sorriu. Que ótima ideia. Venha, siga-me lá fora. Vamos discutir como organizar o próximo concerto. Radiante, Killer B seguiu Masahiko para fora, continuando a bajulá-lo. Até o show do seu discípulo Nagato vendeu 500 ingressos. Se fosse o seu, não seriam pelo menos 2.000? 2.000 não são suficientes. Tem que ser pelo menos 10.000, disse Masahiko, olhando em volta. 10.000. Os movimentos de Killer B pararam. Ele enfiou a mão no bolso com as duas mãos, tirou uma caneta e um papel e começou a escrever. E aí, essa é a inspiração que me move, empirração. Não só vai te emocionar, como também vai te machucar, disse Masahiko, sem expressão. Killer B levou um susto, e a 8 caudas dentro dele falou. Idiota, corre. Ah. Carnudo resistente, um bom saco de areia. Masahiko bateu palmas, sentindo-se incrivelmente revigorado. Há muito tempo que ele queria dar uma surra em Killer B. Se Minato não tivesse brilhado com um fulgor dourado, ele nem teria parado. Como estão as coisas entre Nagato e Konan? Minato olhou para Killer B, que jazia estendido no chão como um cadáver, balançou a cabeça com pena e se virou para Masahiko. Está tudo bem, eu acho. A expressão de Masahiko endureceu. O que você quer dizer com, tudo bem, eu acho? Konan não deveria ter se jogado nos braços de Nagato em lágrimas de emoção. Ainda bem que aqueles 500 espectadores eram todos seus clones, acrescentou Minato. Killer B sentou-se de repente, sobressaltado. Não deveria ter terminado assim. Masahiko olhou para ele de cima. Ah! Killer B soltou um grito de agonia repentino e deitou-se novamente. Esquece, os jovens têm seus próprios jeitos de se entender. Sou velho, não vou me intrometer. Deixe isso para o próprio Nagato. Masahiko sentiu que tinha causado uma grande confusão e se sentiu um pouco culpado. Minato, agradeço em nome de Nagato. Nos dias seguintes, Masahiko não se atreveu a ir ver Nagato e Konan, ficando sabendo da situação deles apenas por meio de Minato e Kushina. O pequeno cão solitário Nagato sob o plano de seus dois companheiros, Masahiko e Killer B, também cães solitários. Fez uma confissão que não poderia ser mais constrangedora. Mas felizmente o público era composto apenas por contas alternativas de Masahiko, e os outros eram todos conhecidos. Ninguém espalharia a notícia, então o incidente não foi completamente humilhante. Em suma, Nagato conseguiu expressar seus sentimentos. Embora Konan estivesse insatisfeita com esse método, o fato de ela não o ter rejeitado completamente significava que ela também tinha sentimentos por Nagato. Esse casal só precisava de tempo para se acostumar um com o outro. Eu te disse, o grande ancestral nunca falhou como casamenteiro. Dentro do Ishiraku Ramen, Masahiko soltou um longo suspiro de alívio, finalmente ficando em paz. Do outro lado da mesa, Kushina balançou a cabeça sem dizer nada. Você deveria parar de bancar o cupido. Você quase o separou. O pequeno Naruto também estava ao lado deles, fazendo uma careta para ele. Grande ancestral estúpido. Masahiko torceu o lábio. Como assim bancar o cupido aleatoriamente? Se eu não tivesse te mandado para Konoha naquela época, você teria se casado com o Minato? E você, Naruto, se não fosse por mim, de onde você teria vindo? Kushina. Bem, quer dizer, se eu não tivesse te mandado para Konoha e você não tivesse conhecido o Minato, você poderia simplesmente ter encontrado alguém aleatório na terra dos redemoinhos para casar e dado à luz uma Naruko Uzumaki ou algo assim. Ao falar sobre isso, Masahiko suspirou. Suspiro, eu realmente me arrependo um pouco. Meninas são tão fofas. Esse garotinho é muito travesso. Kushina balançou a cabeça sem dizer nada. Então é por isso que você prendeu o cabelo do Naruto em coques pequenos outro dia? Você também não gostou? Retrucou Masahiko. Naruto expressou que se sentia muito cansado mentalmente. Por falar nisso, você não deveria estar liderando Kimimaro e os outros em uma missão hoje? Como você tem tempo para trazer Naruto aqui? Kushina sorriu. Eles acabaram de se tornar genin, então naturalmente precisam começar com missões de rank D. Não preciso supervisionar a missão de hoje. Eles estão pescando na praia. Masahiko sorriu. A pesca podia ser considerada uma missão especial da Terra dos Redemoinhos, relaxante e ótima para treinar as habilidades básicas de um ninja. E você, bisavô? Por que não está por aí com o Jinchuriki da 8 caudas hoje? Ontem eu fui um pouco duro demais com ele. Provavelmente ele não vai conseguir sair da cama hoje.
Nos últimos dias, a rotina diária de Masahiko tem sido espancar Killer B. Não apenas por causa do caso Nagato, mas também porque, por curiosidade momentânea, ele folheou o caderno de rap de Killer B e teve os olhos queimados. Kushina quase sentiu pena de Killer B, o relacionamento de Nagato e Conan se estabilizou. Quando você vai deixá-lo ir? Masahiko ponderou por um momento, esfregou o pulso e, surpreendentemente, sentiu-se um pouco relutante em deixá-lo ir. Por falar nisso, os Jinchuriki são realmente muito resistentes. Masahiko voltou seu olhar para Naruto. Ele ainda é uma criança, disse Kushina de repente. Masahiko fez uma pausa. Já não é mais pequeno. 6 anos, hora de entrar na academia. Kushina assentiu. Certo, 6 anos. A vida na academia ninja é muito importante. Vou providenciar a melhor turma para ele e depois pedir ao tio Gosha para ser seu professor titular, para que ele receba a melhor instrução. Masahiko ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Ele precisa mesmo de uma educação adequada. Naruto olhou para os lados, curvado sobre a mesa, e sussurrou. Quero ir para Konoha. Kushina puxou Naruto para seus braços e acariciou seus cabelos com o queixo. As pessoas em Konoha são todas más, nós não vamos para lá. Eu quero ir. Ao ouvir isso, Kushina suspirou e olhou para Masahiko. Bisavô, escute bem. Tudo isso é obra do Danzo. Você não deveria tê-lo deixado voltar naquela época. Danzo realmente merece morrer. Masahiko sorriu amargamente e balançou a cabeça. Quando estava prestes a falar, caracteres passaram repentinamente diante de seus olhos. Testemunhei uma pequena parte e alterei drasticamente o enredo principal do mundo de Naruto, a morte de Danzo. Obtive 30 mais 8 pontos de testemunha. Masahiko ficou perplexo. O que estava acontecendo? Kushina havia usado o grande jutsu da maldição? Todo mundo em Konoha é gente boa. Tia Mikoto e o terceiro Hokage são gente boa. Em Konoha só aquele cara, Masahiko é mau. Naruto continuou a argumentar baixinho. Kushina ficou ainda mais furiosa. O terceiro Hokage conspirou contra Minato e contra mim naquela época. Eu sabia que ele não era tão bondoso quanto parecia. E desta vez ele ficou parado sem fazer nada. Ele também merece. Pare. Masahiko interrompeu apressadamente. Pare de brincar. Se você continuar falando, eu posso morrer também. Kushina. Capítulo 320. Vamos juntos roubar túmulos. Vila de Konoha, gabinete do Hokage. Hiruzen folheou os documentos à sua frente e, casualmente, pegou uma caneta para fazer uma anotação. Estalo. Antes mesmo que pudesse pegar na caneta, uma palpitação repentina atingiu seu coração. Sua mão tremeu, quebrando a caneta de madeira em duas. Após um breve silêncio, Hiruzen franziu profundamente a testa. Aconteceu alguma coisa? Hesitando por um momento, ele pegou a bola de cristal em sua mesa e fez selos com as mãos. Técnica do telescópio. Ele examinou cada canto de Konoha através desse ninjutsu, mas não encontrou nada de errado. Aconteceu alguma coisa com alguém? Danzo. Assim que pensou em Danzo, seu coração palpitou novamente. Sua mão tremeu mais uma vez e a bola de cristal escorregou de suas mãos. Dessa vez, Hiruzen reagiu a tempo e pegou a bola de cristal com uma manobra semelhante à de pegar a lua do fundo do mar. É mesmo Danzo? Toque, toque, toque. Um som apressado de batidas ecoou, e Sakumo empurrou a porta, abrindo-a com uma expressão séria. Quem fez o quê? Hiruzen apertou a bola de cristal com força. Sakumo ficou surpreso. Shinozuki ele. Cresce. A bola de cristal se estilhaçou em pedaços. Será que é o Shinozuki? Senhor Hokage, o que houve? Shinozuki foi apenas emboscado no campo de batalha e sofreu alguns ferimentos. A boca de Hiruzen se contraiu. Toda aquela preparação emocional foi em vão, e minha bola de cristal. Entretanto, no exterior, numa pequena ilha deserta, em algum momento desconhecido, uma torre alta foi construída, erguendo-se imponente no centro da ilha. Dentro da torre, um jovem com o cabelo preso em 2 coques pairou a mão direita sobre a cabeça do falecido Danzo. Ele puxou uma alma transparente para dentro da mão, fechou os olhos e percebeu. Após um longo tempo, ele abriu os olhos, revelando olhos com círculos concêntricos, o Rinnegan de Madara. Olhando para o cadáver de Danzo à sua frente, ele esboçou um suspiro. Realmente teimoso. Por 2 meses inteiros, você se recusou a ceder, me forçando a recorrer a isso. Se eu tivesse a sua coragem naquela época. Ainda bem que tive sorte e consegui as memórias de que precisava. Aceitarei este Edo Tensei. Fechando os olhos para assimilar a informação por um instante, ele formou selos com as mãos. Edo Tensei. O submundo. O sábio dos 6 caminhos, pairando no ar com as pernas cruzadas, franziu subitamente a testa. Alguém está invocando a reencarnação de Indra novamente. Isso tem acontecido com muita frequência ultimamente. Talvez tomado pela dor da reencarnação de seu filho, ele ergueu seu cajado de sábio para impedi-la, mas rastreou o chakra para sentir o lançador. Como isso é possível? O sábio dos 6 caminhos revelou uma expressão de surpresa. Com uma ligeira hesitação, a alma de Madara Uchiha foi invocada. Pensar que uma coisa dessas poderia acontecer? Na torre alta, o jovem sorriu. Ótimo, deu certo. Um caixão ergueu-se gradualmente do chão à sua frente, mas após deixar o solo, a tampa permaneceu firmemente fechada. Falhou? O jovem murmurou algo. De repente viu uma pequena abertura no lado direito do caixão, e pareceu-lhe que um par de olhos o observava de dentro por um segundo. Em seguida, uma mão grande surgiu da lateral do caixão, empurrou a tampa e revelou Madara Uchiha dentro. É você, hein? Aprendeu esse ninjutsu irritante também? Madara Uchiha falou em voz alta, então notou o cadáver de Danzo à sua frente. Você aprendeu com esse cara? Isso mesmo. Como está o andamento do plano? Por que você me invocou por este método? O plano está progredindo sem problemas, disse o jovem lentamente.
O candidato para te reviver foi escolhido. Agora, só precisamos esperar em silêncio pelo seu crescimento. Quanto ao motivo pelo qual o convoquei. O jovem sorriu. Não consegue adivinhar? O rosto de Madara escureceu. É por causa daquele velho maldito, não é? Isso mesmo. Masahiko Uzumaki é muito forte. Preciso da sua ajuda. Aquele velho gagá. Madara rangeu os dentes. Me ajuda. Antes que eu recupere as forças que tinha quando estava vivo, receio que também não seja páreo para ele. O jovem não desmascarou a arrogância de Madara, apenas balançou a cabeça. A ajuda de que estou falando se refere ao artefato divino do clã Uchiha. O Gumbai? Esse tipo de coisa. Não, a espada de Nunoboko. O lendário artefato de criação de Agoromo, o sábio dos 6 caminhos. Você sabe onde ela está, não é? Madara fez uma pausa, revelando uma expressão de desdém. Você acha que pode usá-la? Mesmo quando eu estava vivo, não conseguia invocar o poder dessa arma. Eu ficarei cada vez mais forte. Comparado a quando te conheci, já me tornei várias vezes mais forte. Madara observou atentamente a outra parte. Espero que sim. Bang, bang, bang. No meio da frase de Madara, um som estrondoso veio repentinamente do cômodo ao lado, acompanhado pelos gritos de um homem. Irmão Minato. Irmão Minato. Madara franziu a testa com a testa apertada. Por que também é um louco aqui? O jovem sorriu. Este é outro trunfo. O possuidor do corpo imortal amaldiçoado do culto Jashin. Em um momento crucial, ele pode ser usado para atrasar Masahiko Uzumaki por um tempo. Imortal? Madara zombou. O Edo Tensei também não é imortal? Por que usá-lo para atrasar o velho? É exatamente o seu corpo imortal que está sendo usado como receptáculo para o Edo Tensei, explicou o jovem com indiferença. Madara o encarou profundamente. Posso levá-lo para encontrar a espada de Nunoboko. Me levar? Tem medo de que eu liberte sua reencarnação? O jovem sorriu. A expressão de Madara se fechou. Você realmente não é parente daquele velho gagá? Esse tom irritante é exatamente o mesmo. O jovem ficou em silêncio por um instante. Talvez eu tenha sido influenciado por ele. Madara respirou fundo. Vamos. Eu te levarei para recuperar o artefato divino. Se houver mais alguma coisa, diga tudo de uma vez. O jovem sorriu. Há de fato algo mais. Já que obtive o Edo Tensei, devo usá-lo bem. Precisamos de poder de combate. Você sabe onde ficam os túmulos ancestrais do clã Uchiha, certo? E se houver de outros clãs, melhor ainda. Vamos saquear túmulos juntos. Madara Uchiha. Quando eu ressuscitar e me tornar o Jinchuriki das 10 caudas, preciso amarrar esse cara e aquele velho maldito juntos e derrotá-los. Terra dos Redemoinhos. Kushina pareceu surpresa. Você está dizendo que justamente quando eu disse que Danzo merecia morrer, ele realmente morreu? Masahiko assentiu com a cabeça. Sua maldição surtiu efeito. Kushina ficou atônita por um longo tempo, depois de repente deu uma gargalhada. Não brinque, bisavô. Como isso é possível? Ninguém sabe onde Danzo está vagando. Como você saberia se ele está vivo ou morto? Masahiko ficou surpreso. Aquilo realmente não tinha explicação. Se eu dissesse que Danzo e eu temos uma conexão telepática, você acreditaria em mim? Kushina não sabia se ria ou chorava. Eu acredito em você. Masahiko suspirou. Na verdade, da última vez que o espanquei, deixei uma marca sensorial nele e ela simplesmente desapareceu. Kushina finalmente assentiu. Então é assim. Mas isso não significa necessariamente que ele esteja morto. Ele pode ter descoberto e desfeito seu selo. Não, o seu selo, ele não deveria ser capaz de desfazê-lo, certo? Masahiko parecia impotente. Danzo está morto, realmente morto. É impossível que ele ainda esteja vivo. Morto. Kushina deu um tapinha na cabeça do pequeno Naruto em seus braços. Que bom que se foi. Masahiko não sentiu tristeza nem alegria pela morte de Danzo. Ele estava apenas intrigado sobre como exatamente ele havia morrido. Quem o salvou naquela época? Se foi Orochimaru quem derrotou Danzo? Se não fosse Orochimaru. Capítulo 321. Nunca me sinto ameaçado. Quanto à causa da morte de Danzo, Masahiko apenas especulou internamente por enquanto e não tomou nenhuma providência imediata. Ele guardou esse assunto em mente. Depois de algum tempo faria uma visita ao laboratório de Orochimaru, perguntaria a ele e então saberia o motivo. Mesmo que não tenha sido Orochimaru quem desmantelou Danzo, ele deveria ter coletado amostras de tecido dele. Ele poderia simplesmente usar o Edo Tensei para invocar Danzo e perguntar pessoalmente a ele. O atual Masahiko estava muito ocupado. Primeiro, ele precisava prestar atenção ao progresso emocional de seus 2 discípulos. Se Nagato não conseguisse manter Konan ao seu lado, Masahiko sentia que ganharia uma Itomi número 2. Se todos os seus discípulos homens acabassem solteiros, não importava quanto tempo Masahiko vivesse, ele provavelmente não conseguiria se livrar da culpa. Então veio o pedido de Konoha. Hiruzen, com sabe-se lá que tipo de pensamento o atingiu, levou a maior parte das forças restantes de Konoha para a linha de frente, alegando que queria resolver a questão da Vila da Pedra o mais rápido possível para evitar mais baixas. Masahiko não sabia que o incidente com Shinozuki, que se feriu mais cedo, havia assustado o velho coração de Hiruzen a ponto de fazê-lo parar por 2 segundos. Masahiko acreditava que com Konoha dando tudo de si, eles poderiam resolver rapidamente a situação da Vila da Pedra. Mas esse rapidamente ainda levaria pelo menos um mês. Até lá, o interior de Konoha estava extremamente vulnerável. Masahiko precisava prestar um pouco de atenção a esse assunto. Ele não queria que a base principal de Konoha fosse repentinamente destruída por alguém. Isso seria uma piada colossal.
Por último e o mais problemático, Naruto. Desde que esse garotinho descobriu que Kushina estava planejando sua entrada na Academia Ninja da Terra dos Redemoinhos, ele iniciou uma campanha épica de resistência, causando todo tipo de problema. E com Kushina ocupada liderando o trio de Kimimaro e Minato precisando lidar com os assuntos do clã para o distraído chefe do clã, Nagato. A pesada responsabilidade de disciplinar Naruto recaiu sobre Masahiko, o grande ancestral. Sem falar de mais nada, aproveitando-se da ausência de Masahiko, Naruto já havia quebrado as janelas da casa dele 8 vezes. Claro, o bumbunzinho de Naruto também havia levado 8 palmadas até ficar em pedaços 8 vezes, dadas por Masahiko. Naruto lutava, perdia e lutava de novo, perdendo repetidamente. Seu pensamento principal era apenas quero ir para Konoha. Na verdade, seja por causa dos pontos de testemunha, ou pelo bem do mundo de Naruto com o qual ele estava mais familiarizado. Masahiko deveria apoiar a ida de Naruto para Konoha. Mas naquele momento não havia muitas pessoas que ele pudesse considerar família, e Kushina era uma das pessoas da família que ele mais valorizava. Ele a vira crescer desde pequena. Se enviasse Naruto para Konoha, Masahiko temia sinceramente que Kushina se desentendesse com ele. Esses dias exasperantes continuaram até 3 de fevereiro, quando Masahiko finalmente teve a oportunidade de relaxar por 2 dias. Porque depois de completar missões de nível D durante um mês, Kushina finalmente deu alguns dias de folga ao trio de Kimimaro, permitindo que eles se preparassem para a próxima etapa do treinamento e para assumir missões de nível C. E durante esses poucos dias, Kushina teria tempo para disciplinar adequadamente aquele pequeno encrenqueiro. Na noite de 3 de fevereiro, Masahiko mergulhou de cabeça na cama com um sorriso. Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu mesmo poderia ter liderado Kimimaro e os outros. Na verdade, a culpa ainda é do pequeno Naruto. Esse garotinho é simplesmente o nêmesis de seu grande ancestral. Metade do motivo pelo qual Masahiko tinha tanta pressa em expulsar o trio de Kimimaro era por causa do jutsu sexy de Naruto, que o fez duvidar um pouco da vida. Desta vez, finalmente vou conseguir dormir bem à noite. No dia seguinte, bem cedo pela manhã, bang bang bang. Um som de batidas despertou Masahiko de seus sonhos. Sentindo um leve aperto no coração, Masahiko experimentou um amargor. Minato, se o Naruto não vier, você vem. O grande ancestral deve algo à sua família? Minato sorriu amargamente. Grande ancião, por favor, venha comigo. Naruto causou problemas novamente. Que tipo de encrenca enorme ele causou que precisa ser resolvida por mim? Vendo a expressão séria de Minato, Masahiko também ficou sério. Na casa de Kushina, Masahiko viu Naruto sendo enforcado e espancado por Kushina. Uau! O que aconteceu aqui? Masahiko exclamou triunfante. Parece que Naruto fez uma grande besteira. Kushina virou a cabeça. Bisavô, você ainda tem ânimo para rir. Naruto foi longe demais dessa vez. Como não rir numa ocasião tão feliz? Haha. Fala, o que o Naruto fez mesmo? De quem ele quebrou a janela? Kushina revirou os olhos impotente para Masahiko. Bisavô, se você soubesse o que o Naruto fez, não conseguiria rir. Masahiko coçou a cabeça. As janelas da minha casa não estão quebradas, estão? Ele quebrou as janelas do Ichiraku Ramen? O pequeno Naruto, suspenso no ar, mostrou a língua para Masahiko e fez uma careta. Grande ancestral, leve-me para Konoha. Pá! O bumbunzinho do Naruto levou outra palmada forte da Kushina. Enquanto brincava com os amigos ontem à noite, ele contou secretamente para as outras crianças sobre o seu relacionamento com a Sarah. Masahiko ficou atônito, e seu sorriso foi desaparecendo gradualmente. Ainda bem que descobrimos cedo. Se aquele grupo de crianças soubesse, não demoraria muito para que toda a terra dos redemoinhos soubesse. Masahiko ficou em silêncio por um momento, depois lançou um olhar fulminante para Naruto. Criança, seja travessa se quiser, mas como você pode ser tão indelicada? A irmã Sarah te trata tão bem, não é? Essa questão não era realmente importante para ele. Ele apenas estava preocupado que isso causasse problemas para Sarah. Naruto também se sentiu um pouco culpado, mas se forçou a agir com calma. Grande ancestral, se o senhor não me deixar ir para Konoha, espalharei a notícia do seu relacionamento com a irmã Sarah por toda a terra dos redemoinhos. Masahiko sorriu. Você ousa me ameaçar? Eu nunca me sinto ameaçado. Espalhe a notícia se quiser. Não é como se fosse um segredo vergonhoso. Só acho isso problemático. Se espalhar, que se espalhe, tanto faz. Kushina assentiu. Bisavô, é exatamente assim que deve ser. Se você se sentisse ameaçado por um garotinho desses. Eu nunca me sinto ameaçado. Minato balançou a cabeça impotente. Grande ancião, esse garotinho tem muitas ideias perversas. Masahiko zombou, dando alguns passos em direção a Naruto. Continue falando. Que outros truques você tem? Os olhos de Naruto percorreram o ambiente inquietos. Se você não me deixar ir para Konoha, usarei o jutsu sexy para me transformar na irmã mais velha para você ver todos os dias. Pá, um tapa da Kushina. A expressão de Masahiko endureceu, mas logo se recuperou. E daí? Nunca me sinto ameaçado. Um mero garotinho não pode perturbar meu coração. Se você não me deixar ir para Konoha, eu me casarei com o irmão mais velho Aku no futuro. Dessa vez, Naruto sabia que devia chamar Aku de irmão mais velho. Estalo. Outro tapa da Kushina. Masahiko deu uma gargalhada. Que tipo de ameaça é essa? Você só está pedindo para apanhar, não é? Kushina vai te dizer com quem você deve se casar. Perto dali, Kushina estalou os nós dos dedos, fazendo o pequeno Naruto encolher o pescoço. Grande ancestral.
Naruto gritou alto. Se você não me deixar ir para Konoha, usarei o Jutsu Sexy para me transformar na sua aparência. Eu nunca me sinto ameaçado. Assuma a minha aparência, e daí se você se transformar em mim, então eu definitivamente o levarei para Konoha. Bisavô, os olhos de Kushina se arregalaram. O que aconteceu com a promessa de nunca ser ameaçado? Certo, eu nunca me sinto ameaçado. Mesmo que você assuma a minha aparência e saia correndo pelas ruas da terra dos redemoinhos, eu ainda assim não vou. Quanto mais Masahiko falava, mais amarga sua expressão se tornava. Que pecado! Capítulo 322, o orfanato. Konoha ano 54, 22 de fevereiro, início da manhã. Numa encosta de terra a 1 quilômetro da vila de Konoha, 3 adultos e uma criança olhavam para o horizonte. Os 4 eram o Naruto com o rosto animado, o Minato com o rosto radiante, o Masahiko com o rosto perplexo e uma Kushina com o rosto emburrado. Digo-lhe, vocês 3 estão a mexer com o vosso grande ancestral? Kushina assentiu com a cabeça, fazendo ainda mais beicinho. Sim, bisavô. Obrigada por nos trazer aqui. Agora, por favor, nos leve de volta. Masahiko. Mãe, nós combinamos isso. Naruto inflou as bochechas como pãezinhos cozidos no vapor. Em que vocês combinaram? Pode parar de falar comigo em enigmas? Masahiko se sentiu impotente. Minato balançou a cabeça. Grande ancião, vamos conversar depois que voltarmos para a aldeia. Masahiko, perplexo, seguiu a família de 3 pessoas, ainda sem entender o que estava acontecendo. Há mais de meio mês, na casa de Kushina, Naruto havia liberado sua ameaça suprema, o Jutsu Sexy, versão Masahiko. Isso quase levou Masahiko à morte de raiva. Mas quando foi que o grande ancestral alguma vez se deixou intimidar por outros? Masahiko ergueu a mão e despiu Naruto. E então ele desfez metade do selo da raposa de 9 caudas no corpo de Naruto. Falando daquela metade da raposa de 9 caudas dentro de Naruto, ela realmente esteve vivendo em águas profundas e fogo escaldante nos últimos anos. Masahiko selou com todo o seu poder, trancando-o em um pequeno quarto escuro. Durante todos esses anos, ele não conseguiu captar nenhuma informação do mundo exterior. Se fosse um humano, ficar preso assim por tanto tempo já o teria enlouquecido há muito tempo. A raposa de 9 caudas era bastante capaz de suportar a solidão. Depois que Masahiko desfez metade do selo, ela conseguiu ceder calmamente sob a ameaça de Masahiko. No fim, a pessoa e a besta chegaram a um acordo. Masahiko não a selaria mais completamente e, em troca, ela teria que liberar chakra para interferir sempre que Naruto usasse o jutsu de transformação. Em outras palavras, para lidar com o irritante Jutsu Sexy, os 3 jutsus básicos de Naruto foram reduzidos a 2 dali em diante. Isso continuaria até que ele crescesse e se tornasse sensato, ou até que conseguisse se comunicar com sucesso com a raposa de 9 caudas. Feito isso, Masahiko também se acalmou e impediu Kushina de continuar a bater em Naruto. Ele sentiu que apenas espancá-lo não era mais eficaz. Aquela criança era muito resistente, e ele não podia bater nela com muita força. Para fazê-la recobrar a consciência, ele precisava pensar em outros métodos. Então ele levou Naruto ao Ichiraku Ramen e lá encontrou Sara. Enquanto Masahiko estava em reclusão e Kushina e Minato estavam no campo de batalha, Naruto frequentemente escapava do antiquado Gosha para reclamar com Sara e pedir uma tigela de ramen. Seu relacionamento com Sara era inesperadamente bom. Ao se deparar com o sorriso de Sara, Naruto surpreendentemente sentiu-se culpado e admitiu seu erro, o que também aliviou o coração de Masahiko. Essa criança ainda podia ser salva. Essa perturbação finalmente chegou ao fim. Naruto pareceu aceitar seu destino e parou de insistir para ir a Konoha. E Masahiko, como se também aceitasse seu destino, contatou pessoalmente a Academia Ninja, providenciando a turma em que Naruto entraria, seu professor titular e os candidatos a vários instrutores. Entretanto, ele fazia outros planos em segredo. Parece que terei que sequestrar algumas crianças de Konoha. Chamem-nas de estudantes de intercâmbio. Quem devo sequestrar? Hinata precisa estar incluída. Depois tem o rival dele, Sasuke. E então? Sakura, mais aquele garoto Senju com o mesmo nome que eu. Isso dá 4. Na noite passada, esse era o seu cálculo. Como resultado, no início desta manhã, o Masahiko meio adormecido foi acordado pela família de Kushina, que disse que queria ir para Konoha. Sonolento, Masahiko os levou voando até lá, e só quando estavam perto de Konoha ele percebeu. Então ele perguntou aos 3, e eles começaram a falar em enigmas com seu grande ancestral, que estava ali mesmo. Masahiko sentiu como se ainda estivesse sonhando. Na entrada da Vila da Folha, os 2 ninjas que guardavam o portão haviam sido substituídos. Mas em comparação com os 2 originais, Masahiko estava, na verdade, mais familiarizado com esses 2 caras, Izumo e Kotetsu. Ao avistarem o grupo de Masahiko, os 2 pareceram surpresos e apressaram-se em encontrá-los. Lorde Quarto, o senhor retornou? Minato sorriu gentilmente. Voltamos a negócios. Por favor, registrem-nos. Registrar o quê? Masahiko sorriu. Precisamos nos registrar para entrar em Konoha agora? Você é o ancião Masahiko? Perguntou Kotetsu hesitante. Masahiko assentiu em resposta. Ser um guardião de Konoha é uma posição honrosa. Espero que você consiga suportar a solidão. Sim. Os 2 responderam simultaneamente. Desejo-lhe uma vida inteira de serviço neste honroso cargo. Izumo. Kotetsu. Ao entrarem em Konoha, Minato sorriu amargamente. Grande ancião, aqueles 2 o ofenderam de alguma forma? Não.
Masahiko balançou a cabeça. Mas em sua memória até Shippuden os guardiões do portão de Konoha eram esses dois caras. Provavelmente guardariam o portão pelo resto da vida, certo? Já estamos dentro de Konoha. Para onde vamos? Para o complexo do clã Senju? Masahiko continuou perguntando. Vamos encontrar aquele cara, Masahiko. Vamos encontrar Mikoto. Naruto e Kushina falaram ao mesmo tempo. Kushina se assustou e olhou para baixo, encarando Naruto com raiva. De qualquer forma é a mesma coisa, vamos lá, disse Masahiko, sorrindo. Minato, no entanto, balançou a cabeça negativamente. Antes disso, vamos dar uma volta pela Vila da Folha primeiro. Masahiko ficou surpreso, mas depois sorriu. O que você quer dizer aos aldeões que voltou e está se preparando para ser o quarto Hokage novamente? Minato exibiu um sorriso radiante. Desde o momento em que renunciei, nunca pensei em me tornar Hokage novamente. Vamos lá, grande ancião. Masahiko ficou um pouco perplexo. Ao ver os três se afastando, apressou-se a alcançá-los. Caminhando no sentido anti-horário ao redor dos arredores da vila de Konoha, Masahiko ficou surpreso consigo mesmo. Ao contrário do que ele imaginava, os aldeões não se mostraram tão entusiasmados quanto o esperado com o retorno de Minato. Eles podiam ser divididos em 3 grupos principais com base na faixa etária. O primeiro tipo, os aldeões idosos, em sua maioria cumprimentavam Minato à distância ao vê-lo, alguns com expressões complexas. O segundo grupo, os aldeões próximos da idade de Minato, teve reações mistas. Alguns o evitavam, enquanto outros estavam entusiasmados. O terceiro grupo, os jovens ou crianças, teve reações diferentes. Alguns exibiram sorrisos radiantes, enquanto outros demonstraram ódio. A expressão de Kushina era complexa, e ela segurava o pequeno Naruto com força. Minato, é exatamente como você disse. Masahiko, no entanto, tinha uma expressão pensativa. Será por causa da guerra? O sorriso de Minato ainda era radiante, mas um toque de impotência se escondia nele. Embora a entrada de Konoha nas chamas da guerra não tenha sido inteiramente por minha causa e da de Kushina, também não foi algo sem relação. Na guerra sempre há sacrifícios àqueles que perdem seus filhos, àqueles que perdem seus pais, àqueles que perdem seus irmãos. Os idosos conseguem entender, mas ainda há um nó em seus corações. Já as crianças que perderam os pais não conseguem entender, nem esconder o ódio em seus corações. Masahiko respirou fundo e balançou a cabeça, impotente. Então você planeja. Estamos aqui, interrompeu Minato. Masahiko ficou surpreso e olhou para o prédio à sua frente, o orfanato de Konoha. Orfanato? Toque, toque, toque. Minato bateu no portão do orfanato. Poucos segundos depois, ouviram-se passos vindos de trás da porta, seguidos por um rangido quando o portão foi aberto. Atrás da porta estava um menino de cabelos branco-prateados. Ao ver Minato, ele pareceu surpreso. Lorde Quarto, por favor, entre. Minato assentiu com a cabeça, e a família de 3 entrou. Masahiko, no entanto, parou na porta, observando o menino à sua frente. Bisavô, o que houve? Perguntou Kushina, virando-se para ele. Não é nada. Este era um conhecido, Kabuto Yakushi. Capítulo 323, a verdadeira razão. Tio, o que você está fazendo? Kabuto ajeitou os óculos, evitando ligeiramente o olhar de Masahiko. Masahiko sorriu. Jovem, vejo que sua estrutura óssea é extraordinária. Você tem potencial para ser um ninja. Quer aprender a cozinhar comigo? Kabuto. Bisavô, pare de brincar. A irmã Sara me contou sobre o incidente com os bolinhos de massa. Você não deveria ensinar ninguém a cozinhar com essas habilidades. Não, espera, não se trata de ensinar ele a cozinhar. Pare de provocar essa criança. Você é o Sr. Masahiko Uzumaki? Kabuto reagiu e respondeu seriamente. Ainda há muitas crianças no orfanato que precisam de cuidados. Receio não poder aprender a cozinhar com você. Ah, entendi, disse Masahiko com um olhar de arrependimento ao entrar. Mesmo depois de me reconhecer, ele não demonstrou nenhum sinal de pânico ou hesitação. Será que ele não é um espião do Orochimaru? Ou será que ele está escondendo tão bem que eu não consigo perceber? Seja como for, ele é apenas uma criança de 12 ou 13 anos. Provavelmente nos veremos muito no futuro. O grupo de 4 pessoas, liderado por Kabuto, entrou no prédio que ficava bem no centro do orfanato. Lorde Quarto Hokage Sênior, por favor, fale mais baixo. A maioria das crianças ainda não acordou. Não se preocupe, disse Masahiko, olhando para o pequeno Naruto. Desde que começou a andar por Konoha, Naruto estava com uma cara emburrada e não tinha dito uma palavra. Nem mesmo esse garotinho está fazendo barulho, quem mais faria? Os outros 4 olharam para Masahiko. Hehe, tudo bem. Masahiko permaneceu inexpressivo, mas então percebeu que algo estava errado. Kabuto, por que você também está olhando para mim? Sênior, como o senhor sabia meu nome? Kabuto ajeitou os óculos novamente. Masahiko sorriu. Estrutura óssea extraordinária. Conheço todos que são capazes de herdar minhas habilidades culinárias. Kabuto. Quarto Lorde Kushina Sênior Masahiko. Uma voz feminina suave soou à frente, permitindo que Kabuto respirasse aliviado. Diretora, Kabuto baixou ligeiramente a cabeça. A mulher à frente sorriu. Kabuto, quantas vezes eu já te disse que você pode me chamar de mãe? Isto é. Masahiko franziu a testa. Irmã Nonou, disse Kushina, que a conhecia em voz baixa. Nonou Yakushi, a kunoichi da raiz que adotou Kabuto, e depois, espera, a raiz não existe mais. Masahiko lembrou. Nonou os conduziu a uma sala, instruiu Kabuto a trazer algumas cadeiras e os convidou a sentar. Diretora, vou me retirar primeiro. Kabuto não aguentava mais ser encarado por Masahiko.
Kushina puxou delicadamente a manga de Masahiko. Bisavô, pare de encarar. Tem algo de especial nessa criança? Masahiko sorriu. Nada. Estou apenas suspirando de emoção. O destino humano é realmente imprevisível. De fato, senhor. O senhor realmente enxerga o coração humano, acrescentou Nonou. Masahiko ficou surpreso. Ah, sim. Minato interrompeu, impotente. Sênior Nonou, quantos novos órfãos o orfanato acolheu nos últimos 2 anos? Órfãos. Nonou Yakushi não respondeu diretamente, mas perguntou. Quarto Hokage. A maioria das pessoas entendeu quando o senhor renunciou ao cargo para apoiar o país dos redemoinhos, embora uma pequena minoria tenha espalhado alguns rumores. Mas após a crise no país dos redemoinhos ter sido resolvida, por que o senhor e Kushina não retornaram? Muitas coisas aconteceram. A expressão de Kushina era complexa. Será que foi por causa do Lord Danzo? Ele veio até mim naquela época e pediu uma criança, dizendo que seria para ser companheira de brincadeiras deste garotinho. Nonou olhou para Naruto. Kushina se assustou. Irmã Nonou, você? Ele era uma criança inteligente. Na época senti que havia algo de errado, então o instruí a decidir por si mesmo. Se o orfanato não estivesse precisando desesperadamente de fundos, eu não teria concordado. Mas Aiko parecia perplexo. Quanto mais ouvia, mais sentia que algo estava errado. Aquilo era bem diferente da versão que ele conhecia. Na verdade, foi o Sai que me contou, sussurrou o pequeno Naruto, que havia permanecido em silêncio o tempo todo. Ao ouvir isso, Kushina abraçou Naruto com força. Mas Aiko estava completamente confuso, sem sequer prestar atenção ao nome familiar que acabará de ouvir. Alguém pode explicar ao seu grande ancestral o que exatamente está acontecendo aqui? Se não foi culpa do Danzo, então o que aconteceu? O Naruto estava causando problemas por conta própria. Mas Aiko cerrou os dentes, quase sacando o facão de 40 metros de dentro do casaco. Minato sorriu. É porque depois que saímos, Naruto ouviu rumores na vila, dizendo que o Hokage de Konoha abandonou a vila por causa de uma mulher. Kushina lançou-lhe um olhar assassino, impedindo Minato de continuar. Ela sentiu com satisfação e depois suspirou. Sim, disseram que foi por minha causa que o Hokage de Konoha abandonou Konoha e desertou para a terra dos redemoinhos. Provavelmente foi o Danzo que espalhou isso de novo, né? Mas Aiko inconscientemente jogou a culpa em Danzo. Kushina ficou atonita. Bisavô, embora eu também odeie muito Danzo, você fazer isso. Mas Aiko acenou com a mão. Então esse garotinho queria voltar para Konoha por causa disso? Ele queria que Minato continuasse sendo Hokage. Hehe. Naruto deu uma risadinha. Mas Aiko também deu uma gargalhada. Você criança é realmente sensato. Venha cá, deixe o grande ancestral lhe dar um abraço. Sim, venha cá, assim, estalo. Ah, por que o grande ancestral está me batendo de novo? Isso não é bater, é te mimar. Está doendo o suficiente? Smack, smack. Kushina e Minato trocaram um olhar e balançaram a cabeça negativamente. Ignorando Naruto, que estava apanhando, eles se voltaram para conversar com Nonou. Após um longo tempo, o silêncio tomou conta do ambiente. Os sons de conversa e estalos desapareceram. Minato quebrou o silêncio, virando-se para o filho, cujo traseiro estava em chamas. Naruto, você viu a reação de todos na vila agora há pouco. Você ainda quer que eu continue sendo Hokage? Naruto deitou-se no colo de Masahiko e fez beicinho. Se o papai não consegue, então eu consigo. Pá. Masahiko deu-lhe outra bofetada. O cargo de Hokage pertence à sua família? Acha que quem você mandar pode exercer o cargo? Minato sorriu. Naruto, não se apresse. Sua tia Nonou acabou de dizer que há mais de 30 órfãos de guerra dos últimos 2 anos no orfanato. São crianças que perderam todos os seus parentes. Somando as outras crianças que ficaram de famílias monoparentais por causa da guerra, o número pode passar de 100. Entre essas crianças, talvez metade seja razoável, uma pequena metade culpe a guerra e a outra metade, ainda menor, se apegue ao ódio. Se você ficar em Konoha, terá que enfrentar a hostilidade dessas crianças. E querer se tornar Hokage será ainda mais difícil. Naruto inflou as bochechas e se libertou do aperto de Masahiko. Com certeza, mudarei a opinião deles e me tornarei um Hokage ainda melhor do que meus antecessores. Essa declaração foi muito imponente, mas infelizmente, ele a gritou enquanto esfregava a bunda. Estalo. Masahiko desferiu outro tapa. Deu seu melhor. Ah, por que você me bateu de novo? E por acaso foi conveniente, por acaso foi conveniente. Masahiko sentiu uma ligeira satisfação. Aquele pirralho do Naruto finalmente tinha amadurecido um pouco. Com uma ligeira hesitação, Masahiko perguntou novamente. Antes, você não estava mexendo intencionalmente com seu grande ancestral, estava? Hehe, quem te disse para ter o mesmo nome daquele cara chato, o Masahiko? O rosto de Masahiko escureceu, e ele puxou Naruto de volta para o seu colo. Smack, smack, smack. Sou chamado por esse nome há mais de 120 anos. Está me dizendo que estou com o nome errado? Ah. Capítulo 324. Usando o próprio rosto como moeda de troca. Entrada do orfanato Konoha. Cuide-se, senhor. Volte quando tiver tempo. Esmaga. Após se despedir do grupo, Nonou Yakushi fechou os portões do orfanato com força. Mas Aiko tinha uma expressão impassível, olhando para os portões do orfanato que estavam trancados, e então voltou seu olhar para Kushina. Kushina sorriu, um pouco sem jeito. Haha, bisavô, estou fazendo uma boa ação em seu nome. Pessoas boas vivem até os 100 anos. Ah, espere, vivem até os 200. Viver até os 500 anos seria uma maldição para mim. Momentos antes, dentro do orfanato, depois que Masahiko terminou de derrotar Naruto, ele estava de ótimo humor e começou a conversar com o grupo. Durante a conversa, Nonou Yakushi desabafou algumas de suas queixas. Em resumo, por causa da guerra, o financiamento do orfanato estava diminuindo cada vez mais, enquanto o número de órfãos aumentava, e eles quase não conseguiam manter as contas em dia.
Kushina imediatamente se ofereceu para fornecer apoio financeiro e então, ela não tirou nenhum dinheiro, apenas olhou para Masahiko em silêncio. Masahiko não tinha objeções. Se precisassem de dinheiro ele daria, não lhe faltava dinheiro. Mas assim que ele tirou um maço de notas com a intenção de contar algumas, Kushina arrancou todo o dinheiro de suas mãos e entregou tudo a Nono Yakushi. Bisavô, é só um pouquinho de dinheiro, não é? Aqueles órfãos são tão lamentáveis, não seria bom deixá-los ter uma vida melhor? Kushina continuou quando Masahiko permaneceu em silêncio. Masahiko respirou fundo. Isso não é apenas uma vida melhor. Com o dinheiro que você acabou de entregar, você poderia abrir mais 10 orfanatos como este. Dividido igualmente entre todos os órfãos, eles poderiam viver melhor do que os filhos de mercadores ricos em Konoha. Para órfãos, isso não é necessariamente uma coisa boa. Era mesmo tanto dinheiro assim? Kushina pareceu ligeiramente culpada. Masahiko deu um sorriso amargo. Eu ganhei mais de 300 milhões quando vendia esculturas em madeira. Ao longo dos anos, gastei algumas dezenas de milhões aqui e ali, então o maço que você acabou de me dar provavelmente era mais de 200 milhões. Isso dá 7 ou 8 azumas. Não, deixa pra lá. Esquece, já que você deu, não pegaria bem pedir de volta. Vamos torcer para que Nono saiba usar esse dinheiro com sabedoria. Masahiko acenou com a mão e saiu. Kushina olhou para Minato com uma expressão confusa. E quanto a Azuma? Minato balançou a cabeça e puxou Naruto para segui-lo. Quem sabe, vamos lá. Dessa vez, o destino dos 4 era claro. O complexo do clã Senju. Como já haviam dado uma volta pela Vila da Folha mais cedo, o clã Senju já sabia da chegada deles. No momento, Mikoto segurava a mão de um garotinho, esperando na entrada do complexo do clã. São a tia Mikoto e aquele desgraçado do Masahiko, Naruto chamou baixinho. Masahiko balançou a cabeça em sinal de desamparo. Navaki dar esse nome ao filho era definitivamente só para irritá-lo. Era a primeira vez que ele via a criança. Observou-a atentamente por um instante e não conseguiu conter um sorriso de satisfação. A criança era muito bonita, digna do nome Masahiko. Com cabelos e olhos negros, seus traços eram delicados, lembrando mais Mikoto. Portanto, ele tinha 70% de semelhança com Sasuke da história original, enquanto os 30% restantes favoreciam Navaki. No entanto, por que essa criança também tem sulcos lacrimais rasos em ambos os lados do nariz? Itachi, será que você não consegue se vingar de mim, então fica intimidando esse irmão mais novo que tem o mesmo nome que eu? Enquanto Masahiko se perdia nesses pensamentos aleatórios, Kushina já havia segurado as mãos de Mikoto, e eles estavam se abrindo completamente um para o outro. Enquanto isso, Naruto se aproximou de Masahiko Senju e começou a usar uma forma peculiar de comunicação, dando a impressão de que tinham um excelente relacionamento. Maldito Masahiko! Idiota Naruto! Após um longo tempo, Mikoto finalmente se libertou de Kushina, olhou para Masahiko e Minato e deu um leve sorriso de desculpas. Kushina, vamos entrar e conversar. Masahiko, por outro lado, olhou para o garotinho que o observava secretamente, deu alguns passos à frente e acariciou sua cabecinha. Pequeno Iko, você precisa fazer jus ao nome do seu grande ancestral. Não esfregue minha cabeça. Além disso, meu nome não é Pequeno Iko. Nem todos os garotinhos gostavam dessa técnica de dar tapinhas na cabeça. Masahiko sorriu. Na minha frente, você tem que ser chamado de Pequeno Iko. Não é qualquer um que pode ser chamado de Masahiko. Este é um nome exclusivo para gênios. Mas não se sinta pressionado. Você não precisa se tornar um jonin aos 10 anos nem nada disso. Só ser mais forte que esse pirralho já é o suficiente, disse Masahiko, apontando para Naruto. Naruto fez uma careta. Como aquele desgraçado do Masahiko pode ser mais forte do que eu? Idiota Naruto. Masahiko deu de ombros e seguiu Mikoto para dentro da casa dela e de Navaki, deixando apenas as duas crianças discutindo em voz alta na entrada do complexo Senju. Mikoto, você e Navaki deram esse nome à criança. Você não se sente constrangido, em chamá-lo assim nesses últimos anos? Mikoto balançou a cabeça. Sempre nos dirigimos a você como bisavô, então por que seria estranho? Então, descobri que sou eu quem não pode ter o nome pronunciado? Masahiko ficou sem palavras. Mikoto sorriu. Claro que não. Mas na sua frente vou chamá-lo de Pequeno Iko. Do contrário, seria um pouco estranho mesmo. Mas bisavô, você sabia que o Pequeno Iko despertou o Sharingan? Masahiko ficou chocado. Quando isso aconteceu? O clã Uchiha sabe? Mikoto fez uma pausa, revelando uma expressão ligeiramente triste. Há 3 meses, meu segundo avô o guiou pessoalmente em seu primeiro refinamento de chakra. Logo após refinar o chakra, seus olhos despertaram. O segundo avô ficou tão animado que, nestes últimos dias, o clã Uchiha tem enviado pessoas frequentemente para me encontrar e ao Pequeno Iko. Então foi descoberto imediatamente? Masahiko ficou sem palavras. Ele se lembrou de ter ouvido falar do falecimento do grande ancião Uchiha na última vez que esteve em Konoha. Então o velho tinha ficado muito animado e sofrido um derrame. Ser capaz de despertar o Sharingan ao refinar chakra pela primeira vez demonstra que seu talento se inclina fortemente para a percepção visual. Além disso, esse talento provavelmente não está muito longe do corpo sábio de Itachi. A união de Senju e Uchiha realmente produziu 2 monstros. Masahiko fechou os olhos, mergulhado em profunda reflexão. Kushina e Minato também sabiam do acordo feito quando Navaki se casou com Mikoto. Se o segundo filho deles despertasse o Sharingan antes de se formar na Academia Ninja, o sobrenome da criança seria mudado para Uchiha. Bem, veja só para ele agora.
Ele nem tinha entrado na academia ainda e já havia despertado o Sharingan. Nesse momento, os três discutiam em voz baixa possíveis contramedidas enquanto observavam Masahiko secretamente. O rosto de Masahiko escureceu. Muito bem, pare de fazer teatro. Você só está esperando que eu arrisque minha antiga reputação para anular aquele antigo acordo? Refletindo por um instante, Masahiko suspirou. Tinha que ser justamente a criança que compartilhava seu nome. Chamá-lo de Masahiko Senju estava bom, mas se mudasse seu nome para Masahiko Uchiha, Masahiko sentia que morreria de desconforto. Portanto, provavelmente teria que ser descarado só desta vez. Ao pensar nisso, Masahiko ficou subitamente surpreso. Mikoto, quando você e Navaki deram o nome de Masahiko a esta criança, vocês estavam se precavendo contra este dia que me obrigaria a intervir de forma mais decisiva? Mikoto ficou atônita e sorriu sem jeito. Como isso é possível? Se não for esse o caso, que me perdoem. Quem daria ao filho o mesmo nome do seu grande ancestral? Você mesmo disse que se sentiu estranho. Parece que vocês estavam conspirando contra o seu grande ancestral desde o início. Masahiko sentiu-se um pouco descontente. Então você não vai simplesmente lavar as mãos disso, né? Você não vai mesmo deixar o sobrenome do pequeno Iko ser mudado para Uchiha? Masahiko respirou fundo. Intervir? Como posso não intervir? Já usei tanto a minha imagem como moeda de troca com vocês que meu saldo está quase no fim. Capítulo 325. Você que veio das estrelas. Como havia decidido intervir, Masahiko pediu a Mikoto um relato detalhado do que havia acontecido recentemente. O grande ancião Uchiha sofreu um derrame devido à excitação causada por esse assunto, e a notícia de que o pequeno Iko havia despertado o Sharingan naturalmente se espalhou por todo o clã Uchiha. No entanto, como o chefe do clã Uchiha em Konoha havia sofrido um derrame e os outros membros de alto escalão do clã estavam em sua maioria no campo de batalha, a situação não era tão urgente. Eram apenas algumas pessoas tentando persuadir Mikoto e o pequeno Iko em particular. Masahiko suspirou. Falarei com Kagami depois que ele retornar do campo de batalha. Mikoto respirou aliviada. Obrigada pelo incômodo, tataravô. Masahiko sorriu e assentiu, sentindo-se satisfeito interiormente. Parecia que após se casar com Navaki, Mikoto se considerava parte do clã Senju e não era mais a Mikoto Uchiha do passado. A atmosfera tensa se dissipou, e Mikoto e Kushina voltaram a rir e brincar uma com a outra. Kushina, agora que você voltou para Konoha, pretende deixar o Naruto frequentar a academia ninja de Konoha? Kushina fez beicinho. Ainda não me decidi. Aquele velho Danzo foi longe demais naquela época. Mikoto riu. Ele já não foi punido pelo tataravô? Ele é um ninja renegado agora. Você ainda não está satisfeita? Kushina olhou para Masahiko, que balançou a cabeça levemente, sinalizando para ela não mencionar a notícia da morte de Danzo por enquanto. Pelo menos até que ele investigasse a causa. Mikoto olhou em volta e continuou. Pensei que você tivesse trazido o Naruto hoje especificamente para matriculá-lo na academia ninja. Matricule-se hoje? Minato explicou suavemente ao lado. O período de matrículas para a academia ninja de Konoha sempre foi na semana anterior ao início das aulas, que por acaso é hoje. Mikoto acrescentou. Se eu não soubesse que você viria, teria levado o pequeno Iko para se matricular hoje cedo. Entendo. Kushina ponderou por um momento. Vamos pensar nisso por mais alguns dias. Matrícula tardia não deve ser um problema, certo? Ao ouvir isso, o coração de Masahiko se acalmou. Parecia que Kushina já estava inclinada a atender aos desejos de Naruto e deixá-lo frequentar a academia ninja. Ela simplesmente ainda não conseguia se decidir. Então não há necessidade de o grande ancestral raptar crianças. Minato entendia Kushina melhor. Ao ouvir isso, um sorriso radiante surgiu em seu rosto. Kushina, vamos juntos hoje. Ao ouvir isso, Kushina lançou um olhar furioso para Minato, fazendo beicinho e permanecendo em silêncio. Mikoto olhou para ela com um sorriso. Sendo assim, vamos. Mais um pouco e já será meio-dia. Kushina foi puxada para fora pela porta a contragosto por Mikoto e então viu um pequeno Naruto machucado e ferido. Seu desgraçado do Masahiko, nós combinamos que não haveria soco na cara. O pequeno Iko também estava coberto de poeira, mas seu belo rosto não tinha um único arranhão. Ao ouvir isso, ele torceu o lábio com desdém. Idiota do Naruto, eu te disse que você não conseguiria me vencer. Droga, de novo. Naruto era simplesmente resiliente assim. De novo o quê? Kushina agarrou Naruto. Mãe, me solta. Aquele desgraçado do Masahiko vai perder. Naruto se debatia. Seu idiota, Naruto, quem está perdendo é você. A voz do pequeno Iko foi ficando cada vez mais baixa enquanto Mikoto permanecia por perto, observando-o em silêncio. Chega! Kushina rugiu como um leão, e Naruto imediatamente amarelou. Vou te levar para a academia ninja para você se matricular. Naruto ficou atônito por um momento, depois abriu um sorriso de orelha a orelha. Primeiro passo para se tornar Hokage, concluído. Masahiko tirou um pedaço de pau de sabe-se lá onde e deu uma pancada na cabeça de Naruto com um tapa. Ah! Por que o grande ancestral está me batendo de novo? Não fique arrogante muito cedo. Isso se chama golpe na cabeça para te acordar e te acalmar. Perto dali, o pequeno Iko olhou para o graveto na mão de Masahiko e murmurou baixinho. Não é à toa que o idiota do Naruto está muito mais resistente do que antes. À medida que se aproximavam da academia ninja de Konoha, Masahiko sentiu uma leve expectativa, ansioso para reencontrar aquelas crianças familiares. As surpresas sempre chegam de repente. Por exemplo, virar uma esquina e dar de cara com o amor. Quarto senhor, ancião Masahiko.
Masahiko assentiu com a cabeça. Este era um membro de um ramo secundário do clã Hyuga. Ele reconheceu Masahiko, mas Masahiko não o reconheceu. Ele apenas parecia um tanto familiar, talvez já tivessem se encontrado antes. Seu olhar estava focado principalmente na garotinha que segurava a mão do membro do ramo Hyuga. A menina vestia roupas infantis brancas e tinha uma franja preta e reta no estilo tigela. Seu rosto era delicado e gracioso e suas pupilas, de um branco puro, pareciam um tom mais claro do que as dos outros membros do clã Hyuga. Sob o olhar de Masahiko, a garotinha se escondeu timidamente atrás do membro do clã Hyuga. Senhorita mais velha, este é o ancião Masahiko. Ele costumava ser o professor do Lorde-Chefe do clã, apresentou-se a membro do ramo Hyuga. Olá, ancião. Masahiko, a menina reuniu coragem, cumprimentou Masahiko e continuou suavemente. Olá, quarto Lorde. Masahiko sorriu satisfeito. Você vai levar sua filha mais velha para se matricular? Vamos juntos. Kushina, que estivera fazendo beicinho o tempo todo, também deu 2 passos à frente, olhando para a pequena Hinata com um sorriso carinhoso. A senhorita mais velha do clã Hyuga está ficando cada vez mais fofa. Na terra dos redemoinhos, Kushina prestou atenção em Karin. Quando estava em Konoha, Kushina prestou atenção em ainda mais garotas e Hinata era uma delas. Hinata cumprimentou timidamente mais uma vez. Olá, tia Kushina. Depois de dizer isso, ela se escondeu atrás do membro do ramo Hyuga novamente, seu olhar ocasionalmente se desviando para o pequeno Naruto. Não houve amor à primeira vista. Era só que o pequeno Naruto, com o rosto machucado e cheio de hematomas, ainda encarava o pequeno Iko como um galo orgulhoso, o que era realmente cativante. Masahiko, no entanto, deu uma risadinha por dentro. Naruto havia conseguido deixar uma impressão de delinquente no coração de sua deusa. Será que o grande ancestral deveria bancar o casamenteiro de novo? Ponderou Masahiko. De repente, ele se assustou e sua expressão ficou solene. Bisavô, o que houve? A expressão de Masahiko assustou a pequena Hinata, e Kushina perguntou apressadamente. Não é nada. Surgiu um imprevisto da minha parte. Podem se matricular primeiro, falo com vocês depois. Masahiko deu uma instrução rápida e desapareceu dali. Kushina olhou para trás, perplexa. O que há de errado com o bisavô? Ele raramente faz esse tipo de expressão. Minato franziu a testa, olhando para o sudoeste. Desde cedo tenho a sensação de estar sendo espionado. Achei que fosse só imaginação minha, mas o grande ancião deve ter percebido algo. Ele pode lidar com isso, vamos matricular o Naruto primeiro. Nas montanhas, a mais de 10 milhas a sudoeste de Konoha, flutuava uma nave voadora de formato bizarro. Dentro dela, 2 pessoas, um adulto e uma criança, observavam Konoha por meios especiais. Pai, parece que eles nos notaram. Não precisa se preocupar, Toneri. Eles apenas pressentiram algo, só isso. Mas pai, eu disse para não se preocupar. Você só precisa se concentrar na esposa que escolhi para você, a princesa do Byakugan, Hinata Hyuga. Quando você crescer, somente através da união de vocês poderá propagar uma linhagem pura e despertar o Tenseigan. Mas padre, tem alguém atrás do senhor? Toneri finalmente deixou escapar. A expressão do homem de meia-idade mudou drasticamente, e ele se virou bruscamente. Atrás dele, o rosto envelhecido de Masahiko estava sombrio. Ele estava pensando em juntar Naruto e Hinata ali, e esses caras aqui estavam planejando gerar descendentes? Quem é você? Não me pergunte de onde venho, nem quem sou, porque vagueio. Bem, de qualquer forma, você que veio das estrelas, deixe o grande ancestral te mandar para casa. Capítulo 326. Masahiko aterrissa na lua. Uma luz intensa brilhou, iluminando o rosto de Masahiko e cegando. O pai de Toneri não disse mais nada. Com um gesto da mão direita, a nave voadora de formato bizarro disparou uma infinidade de ondas de luz amarela, fazendo os olhos de Masahiko brilharem em verde. Esse é um bom item, capaz tanto de voar quanto de combater. Este item está destinado ao grande ancestral. Masahiko estendeu a mão direita, uma luz vermelho escura tremeluzindo nas pontas de seus 5 dedos. Uma saraivada de minúsculas bombas de besta com cauda disparou, neutralizando as ondas de luz amarela uma a uma. Isso é liberação Yin Yang, certo? Você é Masahiko Uzumaki, um descendente do sábio dos 6 caminhos. A expressão do pai de Toneri tornou-se solene. Masahiko balançou a cabeça em silêncio. Ele realmente não queria o título de descendente daquele velho rabugento, o sábio dos 6 caminhos. Contudo, para que a outra parte o reconhecesse, devia ter prestado atenção nele enquanto observava o mundo ninja da lua. O ninja tão forte quanto o grande ancestral naturalmente atrai atenção. O pai de Toneri não respondeu, sua expressão tornando-se ainda mais solene. Ele se virou para olhar para Toneri ao seu lado, hesitou por um momento, cerrou os dentes e lentamente condensou uma esfera de luz verde em sua mão direita. Este jutsu parece um pouco com o Rasengan. Masahiko ficou surpreso. Ele virou a palma da mão direita e um Rasengan de besta com cauda negro se condensou dentro dela. Vamos ver qual bola é mais dura. Masahiko lançou o Rasengan para frente. Inicialmente, ele pensou que seria pelo menos uma colisão frontal que terminaria em empate. Inesperadamente, ao atingir o alvo, seu Rasengan foi engolido pela esfera de luz verde do oponente. A esfera de luz verde foi então pressionada contra sua mão, afundando em sua palma e fazendo com que o chakra em seu corpo se intensificasse. Absorver chakra. Que tipo de jutsu é esse? Bum! A pergunta de Masahiko foi abafada pela enorme explosão causada pelo chakra descontrolado em seu corpo. Cough, cough.
Na nave voadora, o pai de Toneri tossiu 2 vezes, seu rosto ficando anormalmente pálido. O jutsu que acabará de usar havia consumido uma quantidade enorme de sua energia. Pai, o senhor está bem? Toneri, vamos embora depressa. O pai de Toneri não respondeu, mas operou a aeronave voadora que subiu em linha reta. Mas pai, cough cough, vamos conversar depois que voltarmos. O pai de Toneri tossiu mais 2 vezes. A explosão de agora há pouco causou muita confusão. Além disso, aquele homem é muito problemático. É muito improvável que ele tenha morrido na explosão. Mas pai, conversaremos quando voltarmos. Assim, sem mais nem menos, a nave voadora continuou a ascender, rompendo a gravidade e voando em direção à Lua. Foi somente mais de 10 minutos depois, quando a nave voadora pousou na superfície da Lua, que ele respirou aliviado. Fale, o que foi? O pai de Toneri virou a cabeça, o rosto endurecendo gradualmente. Tudo bem, você não precisa dizer. Mas pai, eu senti uma mão em cima da minha cabeça. Pai de Toneri. Masaiko acariciou a cabeça do pequeno Toneri e olhou em volta. A força daquela explosão foi realmente enorme. Ela me jogou direto na sua nave. Acabei pegando carona até a Lua sem querer. Que jutsu foi esse que você usou agora? É a primeira vez que vejo. Se eu não fosse proficiente em jutsu de selamento, provavelmente teria me machucado. O pai de Toneri permaneceu em silêncio. Explicar os princípios de seu jutsu a um inimigo significava que ou ele tinha confiança suficiente para vencer completamente, ou seu cérebro não estava funcionando direito. Conte-me tudo sobre isso, perguntou Masaiko com um olhar curioso, acariciando novamente a cabecinha de Toneri. Inesperadamente, Toneri inclinou-se para trás, apontando a nuca para os órgãos vitais de Masaiko. O rosto de Masaiko escureceu, e ele girou a cintura apressadamente para se esquivar. Toneri aproveitou a oportunidade para fugir em direção ao pai e então, esbarrou nele e o derrubou. Pai, o senhor está bem? Masaiko esfregou a coxa, que havia sido atingida pela parte de trás da cabeça, parecendo completamente sem palavras. Essas crianças de hoje em dia, como ousam dar cabeçadas em qualquer coisa? Além disso, você derrubou seu pai, isso não tem nada a ver comigo. Não tente me enganar, eu não tenho dinheiro, doei tudo para o orfanato. E os jovens de hoje em dia, por que a saúde deles é tão precária, caindo com um único esbarrão? O pai de Toneri parecia ter sido nocauteado pelo filho. Apesar de Toneri o ter sacudido repetidamente, ele não acordou. Toneri cerrou os dentes, concentrou-se para ligar a nave voadora e voou instavelmente em direção ao oeste. Essa criança é menor de idade, com certeza não tem licença para pilotar uma aeronave, mas pensando bem, eu também não tenho. Masaiko suspirou e olhou para Toneri, assustando-se novamente. Por que você ficou cego de repente? Toneri se virou, revelando órbitas oculares vazias, e disse fracamente, esses olhos eram o jutsu do meu pai. Acabou, e não só é uma criança dirigindo, como é uma criança cega. Vai haver um acidente de navio. Masaiko estava constantemente preparado para resgatar sua aeronave, mas talvez devido à familiaridade com a rota. A aeronave não caiu mesmo quando uma fileira de edifícios do palácio surgiu à vista ao longe. Um pouco deteriorados, esses palácios estão bastante dilapidados. Masaiko aguçou os sentidos com uma expressão de surpresa. Não há uma única pessoa viva aqui. Não é de admirar que tenham tido que encontrar Hinata. Parece que esses dois são os únicos descendentes de Amura que restaram. Enquanto ele pensava, marionetes voaram de todas as direções. Masaiko franziu a testa e pelo canto do olho, viu o pai de Toneri, inconsciente, abrir um olho discretamente. Ele se sentiu ao mesmo tempo irritado e divertido. Fingir estar inconsciente, querendo usar a vantagem geográfica para outra luta? Você deveria desistir. Masaiko estendeu as mãos para frente e um zumbido agudo ecoou quando 2 Rasen Shurikens se condensaram. Abrindo os braços, os Rasen Shurikens traçaram 2 arcos brilhantes vindos de 2 direções, despedaçando todos os bonecos. Pai, o senhor está bem. Toneri ajudou o pai a se levantar. Cough, cough. Droga, se meu corpo não fosse tão... Masaiko sorriu e balançou a cabeça. Você deveria saber muito bem que mesmo com um corpo saudável não seria páreo para mim. Vivendo perfeitamente bem na Lua, e ainda assim insistindo em vir à Terra para arrumar confusão. A Terra é muito perigosa. O mundo que o sábio dos 6 caminhos criou é um fracasso. Herdando a vontade de nosso ancestral Amura, temos a responsabilidade de destruir este mundo falido, disse o pai de Toneri, indignado. Masaiko ficou surpreso e olhou para ele atentamente. Você está doente da cabeça? Cough, cough, se não fosse por esta doença. Não estou falando do seu corpo, mas do seu cérebro. Palavras como criação fracassada e destruir o mundo não soam como algo que uma pessoa normal diria, disse Masaiko balançando a cabeça. O pai de Toneri bufou friamente. O corpo da 10 caudas selado na lua foi roubado, e alguém realmente quer libertar Kaguya Otsutsuki. Esse tipo de mundo não é considerado um fracasso? Masaiko franziu a testa. Parecia que o cara que roubou o Rinnegan de Madara tinha começado a agir. Se ela for libertada, basta selá-la novamente. Além disso, você acha que estou aqui apenas como enfeite? Quem pode arrancar a 2 caudas das minhas mãos? Quando ele selou a Jinchuriki da 2 caudas, não foi sem essa consideração. O pai de Toneri lançou-lhe um olhar de desprezo. Após uma violenta crise de tosse, olhou fixamente para Toneri e desmaiou lentamente. Pai, Toneri ficou chocado. Isto está morto? Masaiko ficou sem palavras. Aquela morte foi repentina demais. Ele nem sequer moveu um dedo.
Bem, morto não tem problema, posso sequestrar outro garoto gênio. Masahiko olhou para Toneri. Ele olhou em volta dos palácios novamente. Antes disso, vou arranjar um palácio lunar para mim. Trazer pessoas para ficar aqui de vez em quando seria muito elegante. Viver na lua, isso me torna. Uzumaki lua. Uzumaki lunar. Não, isso também não está certo. Masahiko mergulhou em profunda reflexão. Capítulo 327. Caso resolvido. Reflexão. A saúde do meu pai nunca foi boa, por isso ele tinha tanta pressa em me levar para a terra para escolher uma futura esposa, para dar continuidade à linhagem do clã. Em pé diante de uma sepultura recém-aberta, Toneri falou em voz baixa. Naquele instante seus olhos eram de um branco brilhante, ocasionalmente cintilando com uma luz azul. Eram os olhos de seu pai, que Masahiko havia transplantado pessoalmente para ele. O jutsu que meu pai usou em você mais cedo é um que só pode ser ativado livremente pelo Tenseigan. Ele o liberou à força para me trazer de volta em segurança. Masahiko sorriu. Foi porque você tem um jeito de observar o mundo ninja e compreendeu minha força invencível que ele fez isso, não é? Toneri ficou em silêncio por um momento, depois perguntou. Por que você não me matou? Masahiko olhou para o túmulo do pai de Toneri, John Doi, à sua frente. Por que eu te mataria? Não temos nenhuma inimizade ou rancor. Embora sua espionagem secreta sobre Hinata tenha me deixado muito infeliz, foi apenas infelicidade. Sou um velho muito amável. Originalmente, eu só planejava te chutar de volta para a lua, mas não esperava que seu pai jogasse tão duro a ponto de se matar. Toneri balançou a cabeça. Meu pai me disse que só lhe restava cerca de meio ano de vida. Há muito tempo venho me preparando para receber este dia. Eu percebi. Eu nem sequer movi um dedo antes. Foi você quem o derrubou, e depois ele sumiu. Masahiko se esquivou decisivamente da responsabilidade. Toneri. Ao ver a expressão de conflito no rosto de Toneri, Masahiko sorriu e olhou ao redor. Com a lua tão grande, você não se sentirá solitário ficando aqui sozinho para observar o mundo ninja? Se quiser saber se o mundo criado pelo sábio dos 6 caminhos é um fracasso ou não, é melhor descer e vivenciá-lo por si mesmo. Depois de Kimimaro e Aku, Masahiko finalmente tinha uma rotina para sequestrar crianças. Com apenas uma frase, Toneri ficou um tanto comovido. Toneri era apenas uma criança de 6 ou 7 anos agora, exatamente a idade em que era curioso sobre tudo. Masahiko aproveitou o momento oportuno. Vou construir a lua no meu próprio quintal. Receio que não haja lugar para você aqui. Toneri se virou e olhou para Masahiko, sentindo em seu coração que realmente tinha visto poucas pessoas. Ele não esperava que alguém falasse com tanta arrogância sobre roubar a terra natal de outra pessoa. Masahiko estava completamente alheio. Já que você concordou, vou reformar meu palácio agora. Está tão dilapidado que talvez precise de uma grande reforma. Após dizer isso, Masahiko desapareceu do local num instante, deixando Toneri sozinho diante da lápide. Pai, o que devo fazer? 4 dias depois. Masahiko olhou para a magnífica arquitetura do castelo à sua frente e assentiu com satisfação. Provavelmente porque os habitantes nativos da lua estavam se tornando cada vez menos numerosos. Muitos palácios estavam desabitados há muito tempo e se deterioraram a ponto de serem irreconhecíveis. Masahiko também sentiu certo desgosto em relação a esses lugares que haviam sido habitados por outros, então ele simplesmente usou a liberação de poeira para limpar a área. Depois usou a liberação de terra para nivelar o terreno e construiu um castelo sobre ele. Utilizando diversas técnicas como liberação de madeira, liberação de terra e até mesmo liberação de cristal e liberação de gelo. Ele passou 3 dias inteiros construindo este magnífico castelo à sua frente, um castelo gigantesco que cobria mais de 1 quilômetro quadrado. Em seguida, ele passou outro dia dividindo o interior do castelo em cômodos, organizando-os de forma simples e fazendo algumas camas de madeira. Ele não tinha pressa para terminar o trabalho detalhado restante. Poderia vir aqui sempre que estivesse livre no futuro e acrescentar algumas decorações ou algo do tipo. Ele também podia levar outros para passear. A lua atual já era seu território exclusivo. Mas antes disso, Toneri, venha cá e me ensine a pilotar uma nave espacial. Pilotar a nave espacial foi muito mais fácil do que Masahiko imaginava. Ele havia se preparado mentalmente com base na dificuldade do teste para tirar carteira de motorista que enfrentou em sua vida passada. Pensou que teria que passar em pelo menos 4 matérias. Mas ele se esqueceu de que aquilo era controlado com chakra. Com seu domínio de chakra, ele conseguiu operá-lo com proficiência em menos de meia hora. Na Lua, em pleno ar, a nave espacial descrevia rapidamente curvas em forma de S e de B. Masahiko brincava como uma criança de 120 anos. Foi somente quando o céu escureceu que Masahiko voltou a si. O grande ancestral está ausente do mundo ninja há 4 dias. Se eu não voltar e mostrar meu rosto em breve, temo que terei que morrer mais uma vez. Além disso, depois de amanhã é o dia da matrícula de Naruto. Os pontos de testemunha não podem ser desperdiçados. No entanto, antes de retornar, Masahiko ainda tinha algumas coisas a fazer. Ele se virou para Toneri, que estava um pouco enjoado ao seu lado, e perguntou com um sorriso. Onde fica o lugar de onde seu clã observa o mundo ninja? Leve-me para ver. Toneri ficou estupefato. Estava no palácio anterior. Não foi você quem o destruiu? O rosto de Masahiko escureceu. O que você disse? Então por que não me impediu? Desde a morte de seu pai, Toneri exibiu um sorriso radiante pela primeira vez. Decidi ir ao mundo ninja com você e experimentar pessoalmente se o mundo ninja criado pelo sábio dos 6 caminhos é um fracasso. Então essas coisas não são mais necessárias.
De repente não quero mais te levar, Toneri. Esquece, o que está destruído está destruído. Eu não sou aquele velho tarado do Hiruzen, que fica espiando e tudo mais. O rosto de Masahiko estava cheio de pena. Na verdade, só conseguíamos ver as coisas de forma aproximada. Não conseguíamos ver os rostos das pessoas com clareza, caso contrário, o pai teria reconhecido você imediatamente, continuou Toneri. Ah, é mesmo? Então é completamente inútil. Masahiko assentiu pensativamente, mudando de assunto. Já que você decidiu vir comigo, pare de me chamar de você, e você. Me chame de grande ancestral como as outras crianças. Toneri ficou surpreso. Vou te chamar de sênior. Ah, certo, seu grande ancestral é Amuro Otsutsuki. Que assim seja. Volte e descanse, partiremos cedo amanhã de manhã. Toneri hesitou por um momento, depois falou suavemente. Sênior, se eu for para a terra com você, pode me deixar entrar na Academia Ninja da Vila da Folha? Masahiko ficou estupefato. Você quer entrar na Academia Ninja de Konoha? Você ainda não está pensando na Hinata, está? O rosto de Toneri ficou vermelho. Este é o desejo do meu pai. Se você gosta dela, simplesmente admita. Não envolva os desejos do seu pai nisso. No entanto, isso não vai funcionar. Por que não funcionaria? Claro que é porque o que mesmo? Seria porque as memórias de sua vida passada o influenciaram, fazendo sentir que Naruto e Hinata eram um casal perfeito? Ou ele queria ver o familiar Boruto? Tendo vivido neste mundo real por tantos anos, por que ainda estou tendo dificuldades com isso? Claramente nem assisti a muitos episódios de Boruto, e nem me lembro da aparência dele. Na verdade, isso não importa mais. Masahiko soltou um longo suspiro. Em sua vida passada, ele assistiu apenas alguns episódios de Boruto antes de não conseguir mais. Mais tarde, ele só voltou a assistir por curiosidade, depois de ouvir outros dizerem que Orochimaru tinha um filho. Essa foi uma notícia verdadeiramente horrível. Ele só queria saber quem era o pai ou a mãe da criança, mas até transmigrar, nunca obteve o resultado. Por falar nisso, aquele garoto chamado Mitsuki era bem bonito. Ele não se parecia muito com Orochimaru, mas sim um pouco com. Masahiko olhou para Toneri. Porque parece que o caso está resolvido. Depois de muito tempo, Masahiko finalmente falou com simpatia. Xuxian, se você gosta da Hinata, vá em frente e conquiste-a. Se você conseguir, será mérito seu. Dê o seu melhor. Toneri. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo, qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.